né, de um almoço que serviria exatamente para baixar a bola, apaziguar os ânimos? Conta tudo aí, meu amigo. Pois é, Evandro, esse almoço foi encerrado agora há pouco lá no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, e participaram desse encontro, além, obviamente, do presidente Lula, os 3 ministros que tiveram, então, os cargos ocupados no primeiro escalão do presidente Lula por indicação do União Brasil. No caso, Celso Sabino, ministro do Turismo, ele que é filiado ao próprio partido, e os outros 2 que foram indicados especificamente por Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, Frederico Siqueira, das Comunicações, e Valdez Góes, da Integração Nacional. E ainda houve a participação da ministra petista, da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, responsável pela articulação com o Congresso Nacional. O presidente Lula, de fato, quis então apaziguar toda aquela questão que foi levantada ontem pelo União Progressista, um discurso muito rápido no Congresso Nacional, em que o presidente da Federação, Antônio Rueda, anunciou então que os ministros que ocupavam cargos e que tinham mandato pelo União Brasil deveriam deixar o governo sob pena de sofrerem sanções. Ele acabou não especificando quais sanções seriam essas, mas essas sanções incluem até mesmo expulsão do partido, e o presidente Lula, então, um dia depois, menos de 24 horas após esse anúncio oficial, fez esse almoço no Palácio da Alvorada para apaziguar os ânimos. O que a gente sabe até o momento é que existe a vontade de Celso Sabino de continuar no governo. Ele, inclusive, expressou isso publicamente, fazendo defesas ao presidente Lula de forma pública, atendendo a um pedido do próprio presidente Lula feito na última reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. E, por outro lado, a pressão é menor diante de Valdez Góes e diante também de Frederico Siqueira, porque eles não são diretamente filiados à União Brasil e, consequentemente, não têm essa ligação com a Federação União Progressista. Então, o fato é que nesse momento o Celso Sabino continua no governo a contragosto do União Progressista, e uma alternativa seria ele sair do partido para continuar apoiando o presidente Lula. Além disso, houve já uma conversa inicial juntamente com Davi Alcolumbre, que também participou desse almoço, em relação a uma possível anistia ao presidente Jair Bolsonaro, mas aqui no Palácio do Planalto a resistência é generalizada em relação a esse assunto, e não existe até o momento a possibilidade de nenhum avanço com o apoio do Palácio do Planalto a qualquer anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou a qualquer um dos outros 7 réus no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Evandro. Obrigado, Anelli. Abraço para você. Piperno, União Brasil e PP vão desembarcando ali do governo federal. Aí o Lula fala, viu, Alcolumbre, vamos almoçar para a gente tentar apaziguar a história, embora os cargos já devam ficar disponíveis. Você acha que um almoço pode resolver essa situação? Veja, é o desembarque daqueles que jamais embarcaram. As 2 siglas nunca entraram formalmente para baixo. Sempre ficaram penduradinhos ali na borda do barco, o barco andando e eles penduradinhos batendo o pezinho. Um pedaço das 2 siglas entrou e vai continuar. E um outro pedaço sempre fez oposição e vai continuar. Alguém acha que o Alcolumbre vai para a oposição do Lula? Ao Lula? E por acaso, alguém acha que esse novo partido vai expulsar o Alcolumbre, o presidente do Senado? Não. E esses 2 ministros filiados ao partido, o Celso Sabino e o Fufuca, um do União e o outro do PP, que já falaram que querem ficar. Eles vão ser expulsos do partido? Duvido. Será que, por acaso, esses partidos entregarão todos os cargos que eles têm na Codevasf, que é conhecida como a estatal do Centrão? Ou, por exemplo, o Arthur Lira, ele vai devolver a presidência da Caixa Econômica Federal em véspera de eleição? O que vai acontecer, Piperno? Espuma. Então, os líderes desse partido vão falar, agora vamos marchar todos para a oposição. Quem sempre votou como opositor ao governo vai continuar, e quem sempre apoiou o governo também vai se manter. José Maria Trindade, neste caso, o presidente da República continuaria sendo um fufuca do Centrão? Para a gente remeter a outro termo que ficou conhecido lá atrás, mas que agora talvez se aplique também. Pois é, eu vou explicar uma coisa aqui. O ministro não é o fufuca, ele é o fufuquinha.
O Fufuca é o pai dele, o Fufuca é tradicional, né? E vai sobrar para ele. O Fufuca vai ser o único que deve sair daqui da esplanada dos ministérios. Diz que quando sai daqui da esplanada, que o caboclo chora. Senta ali no gramado, olha para aquele ministério, fica, meu Deus do céu e tal, lamentando que o trem é bom. Mas quando volta para o Congresso Nacional, volta para a planície. Eu soube que a decisão do partido é séria, né? Quer se afastar mesmo, já tem outro planejamento que eu já falei aqui, qual é o plano desse União progressista que quer ser conservador, progressista que quer ser conservador, já tem planos para a presidência da República e não quer ser cobrado. Mas como vocês estão contra Lula se vieram pendurados no governo? No caso do Fufuquinha, ele deve sair porque o Fufuca, que é o pai dele, é um dos líderes políticos lá que tem União Brasil nas mãos. E me contaram que a direção vai fazer intervenção nos diretórios regionais. Isso é tomar o partido do comando das pessoas que desobedecerem, né? Então, os outros não vai mesmo expulsar o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, não é de jeito nenhum, quem indicou o ministro, não vai expulsar também Arthur Lira, quem indicou o ministro, né? E assim por diante. Então, vai sobrar mesmo para ele. Os outros, por exemplo, o Silvinho, que é o ministro que é do Republicanos, também não vai sair, vai desincompatibilizar porque é candidato. E todos esses, eles defendem o presidente Lula, porque lá, regionalmente, é importante que eles defendam o presidente Lula. Eles têm que ter um lado e não vão para o lado do Bolsonaro, não cabe, né? Porque o lado já está ocupado. Então, é assim que deve acontecer, é dar uma mudada para ficar como está. Agora, Cine, tem duas coisas que mudam muito aqui o mundo, mudam a humanidade, o mundo político também. Primeiro, a inveja. É uma arma poderosíssima. A inveja tem derrubado líderes no mundo inteiro e mudado o curso da história, né? Dizem, inclusive, que Judas traiu Jesus, não foi pelos dinheiros, não. Foi pela inveja que ele tinha de Jesus. Tanto é que ele jogou o dinheiro fora. E assim por diante. Então, inveja é uma arma forte. Agora, fofoca, não é Fufuca, é fofoca, também um trem forte. Pois fofocaram de que o Lula falou que não ia com a cara do Rueda. Falou, acha aquele sujeito arrogante? E o Rueda paga um IPVA de um carro dele lá de 600, 800 mil reais, para ter uma ideia. Ele tem mania de ter Ferrari, Lamborghini, esses carros caros, né? Então, assim, acha aquele sujeito muito metido, não gosto dele, não vou com a cara dele, isso caiu no ouvido lá e aí o homem irritou. Então, nós não vamos mais ficar no governo. Eu acho que essa foi a mola propulsora dos ministros da esplanada. Fofoca desde sempre, ou garantindo o desenvolvimento da sociedade desde a Idade da Pedra ou a derrocada. As duas coisas, só tem os dois caminhos, né, Zé? Exato. Mas, olha, o acordo foi bom para o Lula, porque ali esse acordo foi da governabilidade, né, e conseguiu ali uma parte importante e um seguro contra impeachment. Também foi muito importante. Fala, Gani. Olha só, concordo muito com a análise do Piperno e, para falar a verdade, você vai ter, e do Zé também, né, trouxe basicamente aí o mesmo ponto. Você vai ter essa federação, esse super partidão e com alas diferentes, como foi no passado, e a gente viu isso, o PMDB lá atrás. O PMDB, ao mesmo tempo, você tinha uma ala do Renan Calheiros que era contra o impeachment da Dilma. E no mesmo partido, a ala do Eduardo Cunha, inclusive eu checava essa informação aqui com o Piperno, que foi a favor do impeachment. Enquanto vocês estavam no ar. Enquanto estava no ar, era só para ter, se era nesse período... E daí os dois fofocando aqui, viu, Zé Maria? A gente estava fufucando, né? Fufucando aqui, enquanto o Zé falava do Fufuca, fazendo uma homenagem. Os dois fofoquinhas aqui. E aí a gente tinha, Evandro, o Eduardo Cunha, aquela época, no antigo PMDB, hoje MDB, no mesmo partido. Então eu acredito que este vai ser o final dessa superfederação PP e União. Você vai ter o Davi Alcolumbre, como o Piperno bem colocou aqui, que é muito próximo ao governo, e no mesmo partido você tem União, Kim Kataguiri, por exemplo, que é oposição ao governo e também oposição ao Bolsonaro. Você tem o Arthur Lira, que faz acenos ao Lula, mas estaria talvez mais próximo do bolsonarismo. Enfim, é um retrato perfeito do Centrão. Fufuque, Bruno Musa, perdão, arremate.
Pois é, acho que o Alan terminou muito bem. O retrato total do Centrão é o retrato total do Brasil e de quem manda na política, na verdade. Aqueles que não têm uma ideologia definida, você nunca sabe o que eles defendem, mas pulam para o lado do muro que sempre o poder começa a gerar uma tendência. O grande ponto, que eu acho que a única forma de nos desvencilharmos disso é o processo geracional por educação, ocupação de espaços intelectuais dentro da sociedade, para mostrar que o Brasil precisa urgente sair do que está, mas não pode voltar àquele que sempre quer que o Brasil seja um eterno nota 5, nota 6. Nós precisamos começar a trilhar caminhos, e isso vai demorar algumas décadas, mas que nós possamos mirar uma luz no fim do túnel de países desenvolvidos. Como uma frase que eu gosto muito, o Centrão é aquele que não permite que o Brasil se torne uma Argentina pré-milênio, mas também não quer que o Brasil tenha o caminho dos países desenvolvidos. O eterno nota 5. Piperno, você não entende que o governo também está tentando minimizar um pouco o impacto dessa saída? Porque ela é grande. Claro que o governo quer, mas é um jogo político. Agora, objetivamente... Só que cola esse jogo político? Eu acho que os dois... tentar minimizar, porque assim, é praticamente ver uma revoada de ministros que o governo convidou para garantir a articulação que sequer funcionou até agora e que ainda leva agora à soltura de fato das cordas. Ué, mas os ministros eles querem ficar, né? Inclusive o Fufuca trabalha para ser candidato a senador. Com o apoio de quem? Veja, ele é um político do Nordeste do país e as chances dele chegar ao Senado como oposição ao presidente Lula, eu imagino que seriam bem remotas. Então, é claro que a coreografia, ela aponta realmente para uma ruptura e tal, mas vai ser uma ruptura de quem já estava fora. Ou seja, do ponto de vista prático, ainda está muito prematuro para a gente saber se vai realmente haver uma mudança na correlação dos votos a favor ou contra o governo. É evidente que há interesses muito fortes, a ACM Neto, Caiado, Sérgio Moro, todos esses políticos eles são notórios oposicionistas. Mas tem muita gente, especialmente no Norte e Nordeste, que gostaria de continuar mantendo as benesses que o apoio a um governo acabam conferindo. Agora, 5h46, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Já espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Fala, Gani. Não, olha só, apesar, né, dessa divisão dentro do mesmo partido, de alas diferentes, de uma ala ainda continuar no governo, não deixa de ser emblemático o desembarque. Porque isso sinaliza alguma coisa, Evandro. Sinaliza que o governo está enfraquecido. Ninguém desembarca de um governo que está forte. Vamos imaginar lá no primeiro mandato do Lula ou do segundo, esse tipo de situação não seria pensável, né? Por quê? Porque era um governo ali bastante forte, popularidade alta. É diferente do que ocorre agora. Então, esse desembarque sinaliza alguma coisa, sinaliza que aumentou a probabilidade do outro lado ganhar. Inclusive, a Vitória Bel conversou hoje com o vice-presidente do União Brasil e eu quero que ela destaque para a gente, então, o que ela ouviu de mais relevante sobre esse recado que os partidos estão dando agora para os seus parlamentares, né, Vitória? Deixem ou nos deixem. É mais ou menos isso, viu, Evandro? A gente conversou mais cedo com exclusividade com o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e ele disse que realmente o ministro do Turismo, Celso Sabino, vai precisar tomar uma decisão até o dia 30 de setembro. Ele disse que o ministro Celso Sabino ainda não tinha se posicionado, mas que mesmo eles sendo próximos, ele não podia mais segurar essa decisão do partido sair definitivamente do governo. Inclusive, eu perguntei para ele por que essa saída não ocorreu antes, já que eles não têm essa identificação com o governo Lula. E ele disse que o partido nunca nem sequer entrou no governo. Questionei ele também em relação aos ministros que são indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E ele disse que esses ministros podem permanecer, que Davi Alcolumbre tem aí liberdade para continuar tendo uma
uma articulação com o governo, isso porque, de acordo com ele, Davi Alcolumbre, sendo presidente do Senado, precisa fazer ali um trabalho de harmonia entre os poderes. Por isso que eles dão um aval para que Davi Alcolumbre continue com as suas indicações no governo Lula, destacando que as indicações de Davi Alcolumbre são Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e também Frederico Siqueira, das Comunicações, dois nomes que não são filiados à União Brasil, mas são indicações de Davi Alcolumbre. O ACM Neto ainda disse o seguinte, que o presidente Lula errou em nunca tentar manter uma relação com União Brasil de fato, que o presidente Lula demorou muito para chamar o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, para conversar e que nunca houve um interesse do presidente Lula em ouvir o partido para uma agenda de país. Ele disse ainda que esse governo Lula 3 está governando apenas para o PT, para a esquerda e não tentou fazer uma harmonização ou uma pacificação do país. Vamos ouvir um trecho dessa conversa que a gente teve com ele hoje mais cedo. A posição do União Brasil, inclusive hoje, ela foi endossada pela sua executiva nacional. Ontem, o presidente Rueda, ao lado do presidente do Progressista, senador Ciro, eles anteciparam esse anúncio de afastamento da base do governo e hoje, na discussão nossa interna, isso foi confirmado. É claro que a gente não está aqui colocando faca no pescoço de ninguém, esse não é o nosso propósito, mas o partido tinha que assumir uma posição muito clara. A posição do partido é essa. Não vai admitir que nenhum filiado à União Brasil ocupe cargos no governo federal. Pois é, e a gente questionou ele também sobre como que devem ser os planos do partido para 2026, já que eles estarão nesse palanque de oposição de centro-direita. Ele avaliou que um candidato ainda precisa ser construído. Disse, é claro, que Ronaldo Caiado é ainda um pré-candidato, mas que tudo precisa ser conversado, inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que Jair Bolsonaro é sim detentor de uma grande parcela do eleitorado. Para finalizar, a gente também questionou o ACM Neto em relação aos diretórios estaduais, justamente porque, como vocês estavam dizendo anteriormente, o União Brasil é um partido diverso e tem ainda governistas dentro da legenda. Ele avaliou que a maioria dos filiados, dos diretórios, inclusive do Nordeste, não são mais apoiadores do presidente Lula, já estão na oposição, e ele acredita que até o ano que vem a Federação União Brasil e PP vai estar numa unidade para subir no palanque da oposição contra o presidente Lula no ano que vem. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória Abrão. Um abraço para você. Você viu ali, né, também a informação sobre o Rueda. Zé Maria contou, uma fofoca chegou ao Rueda de que o presidente Lula não gostava dele. Olha só aonde fomos parar. E aí isso fica bem claro na fala também do ACM Neto. Agora, o Centrão está articulando uma outra manobra que tem a ver com certo controle sobre a cúpula do Banco Central. Matheus Dias é quem vai explicar essa história para a gente agora. O que os parlamentares querem, Matheus Dias, com o BC? Bem-vindo. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, na verdade, é um projeto de lei que foi apresentado por parte dos partidos do Centrão, né, principalmente pelo Partido Progressistas e outros partidos também, num projeto de lei que dá autonomia à Câmara e ao Senado para demitir autoridades do Banco Central, tanto diretores quanto o próprio presidente pode ser demitido caso o Senado, a Câmara, o Congresso no geral avalie que as decisões do BC estão indo contra os interesses nacionais. O problema é que no projeto de lei não tem nada específico do que seria ir contra os interesses nacionais ou, de certa forma, decisões incompatíveis com o interesse nacional. Não há essa especulação, mas, na prática, se o projeto for aprovado, aí a Câmara terá que fazer uma votação. No caso de um pedido de impeachment, por exemplo, a Câmara terá que votar, e se a maioria da Câmara aprovar pelo impeachment de alguma autoridade do Banco Central, aí sim o Senado entra em ação, vota também e precisa ter maioria para que isso aconteça. O problema é que
que esse projeto ainda foi tido como urgência, viu, Evandro? Porque além do Partido Progressistas, muitos outros partidos entraram, líderes mostraram apoio, tanto como do MDB, União Brasil, PSB, PL e Republicanos. Juntos, todas essas siglas juntam mais de 300 deputados, que são maiores do que os 257 necessários para aprovar a urgência num projeto. Então, esse projeto vai ser votado, o que gera ainda bastante dúvida, bastante polêmica. Isso porque há alguns anos o Banco Central é considerado autônomo, né? O Banco Central é considerado independente do governo federal. Isso foi dado, inclusive, em 2021, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa ação, essa autonomia do Banco Central é defendida, inclusive, pelo atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvir o que disse Haddad sobre realmente a independência e tirar essa autonomia, dando tanto poder ao Legislativo. E, na minha opinião, não traz benefício. É uma emenda na lei que não traz benefício nenhum. Inclusive, nós tocamos naquilo que, na nossa opinião, é relevante, né? Que é a PEC do Banco Central, né? Que tem aspectos dela que a Fazenda, já pactuada com a Casa Civil e com o próprio presidente da República, entendem que é um caminho interessante para o fortalecimento do Banco Central. Você sabe que o Banco Central ele está com um sistema gigantesco, né, que é o sistema Pix, não é uma coisa simples, e ele precisa se fortalecer do ponto de vista de infraestrutura digital e também de capacidade regulatória. Então, esse é um caminho bacana para o Banco Central. Pois é, e tudo isso acontece, a divulgação desse projeto de lei, essa vontade do Centrão de comandar até o Banco Central, acontece durante uma operação em que o Banco Central analisa, uma operação em que o Banco de Brasília, o BRB, tenta comprar o Banco Master. Isso ainda só não aconteceu porque o Banco Central ainda analisa essa negociação, tem gerado bastante polêmica, muitos acham essa compra arriscada e também pode gerar até conflito de interesses, né, Evandro? Isso mesmo, Matheus. Obrigado pelas informações.